Om Shri Guru Pyo Namaha Harehe Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagam Mataram Devim Stita Dit Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om. Muito bem, então nossa terceira aula, para quem está chegando hoje pela primeira vez, né? Meu nome é Juliana Romeira, sou aqui responsável pelo canal do Yoga Diário, né? Sou professora de Yoga e tenho feito essas lives aqui sobre Vedanta essa semana, né? Que a gente considera a teoria do Yoga, né? A filosofia, aquilo que embasa todas as práticas de Yoga, né? Todas as práticas têm um objetivo e esse objetivo é o que Vedanta explica, né? Então é exatamente esse o assunto da aula de hoje. Então, só fazendo um resumão das duas primeiras aulas, né? Até para a gente se situar. Na segunda-feira, né? Eu falei aquelas 4 buscas, né? Que é o momento que a gente desperta para essa busca do autoconhecimento. Então, aquela busca por segurança, aquela busca por prazeres, né? Eu fico nesse ciclo de busca por segurança e prazer. Depois eu começo a fazer essas buscas com um pouco mais de coerência, né? Com um pouco mais de ações melhores escolhidas, né? Então, ações dármicas de uma maneira correta, sem excessos, sem falta, né? Eu vou equilibrando essas minhas buscas. É nesse momento, muitas vezes, que eu busco a espiritualidade, que vai nortear um pouco as minhas ações, o meu modo de pensar, até que eu me liberto, né? Até dessa terceira busca, que é a hora que eu percebo que eu já sou, né, pleno e feliz. Essas buscas, elas fazem parte, né, desse corpo, dessa mente, né, desse processo aqui que eu tô passando, chamado vida, né? Então eu falei sobre essas 4 buscas lá na primeira aula, falei um pouco, né, de quando a gente começa a buscar as bênçãos que a gente precisa, né? Então a gente precisa que as pessoas ao nosso redor validem também isso, né? Percebam o quão bem esse conhecimento faz pra gente. A gente precisa ter a bênção dos professores, né? Ter um professor que ajude a gente nessa busca e principalmente a minha bênção, né? Que é botar o esforço correto, fazer o que eu tenho que fazer, né? Mudar hábitos que de repente eu preciso mudar para seguir esse caminho. Então essa foi a nossa primeira aula. E ontem, né? Eu falei assim, da onde vem os Vedas, né? Da onde vem Vedanta? Então ontem foi uma aula um pouco mais papo de maluco, né? Onde a gente estava falando, né? Vedanta, né? Os Vedas, eles falam sobre o sujeito, eles falam sobre você em essência, né? Eles vão falar como funciona a nossa mente e mecanismos para a gente compreender como funciona a nossa mente, o nosso corpo. Então, o Vedanta, né? E os Vedas, ele tem como objetivo libertar a nossa mente, né? Desse ciclo de sofrimentos. Então eu me sinto inadequado, eu me sinto carente, eu me sinto inseguro, eu me sinto triste, etc. E aí os Vedas vêm falar para você que você, né, você está triste por um momento porque aconteceu alguma coisa, que você foi contrariado, mas, né, você é uma coisa que nunca muda, você é algo, né, divino, algo que é, né, onipresente, onipotente, está lá no fundo de você, só que você precisa fazer um mergulho para encontrar isso. E esse mergulho vão ter várias camadas, né? Então, cada um vai ter a profundidade necessária, cada um vai ter os obstáculos, né, que a mente tem. Então, algumas pessoas vão ter mais facilidade com um tipo de sentimento, outros com outra, né? Então, cada um vai ter um caminho, mas quando eu consigo perceber, né, que eu, em essência, não tenho problemas, não sou os meus problemas, não sou esse corpo, né? Não sou essa mente, num sentido de que existe algo muito mais sutil do que isso dentro de mim, que é o que eu verdadeiramente sou. Isso aqui, né, eu gosto muito de brincar do exemplo do jogo da vida, né, sabe, o jogo de tabuleiro mesmo. Você é aquele pininho lá que começa no começo e você é o pininho que vai até o fim. A sua vida vai acontecendo várias coisas, né? Então você arruma um emprego, você perde dinheiro, você toma uma multa, você tem filho, você casa, você separa, você isso, você aquilo, e você vai jogando esse jogo da vida, chega lá no finzinho, você tira o pininho
e acabou o jogo, né? E aí depois você pega o mesmo pininho, né? Outro pininho e faz o mesmo jogo de novo. Então essa é a nossa vida, né? Tem um começo e tem um fim e tem um monte de experiência, mas você é o pininho. O pininho, ele não tá nem aí, né? Se você tirou 1, se você tirou 10 lá na roleta, na roda do jogo da vida. Se você tá com alguém do seu lado, se você não tá, se você teve filho, se você não tem, se você tá ganhando tanto, se você não tá ganhando, o pininho, ele é simplesmente o sujeito que atravessa o tabuleiro, né? E você, enquanto a pessoa que roda a roleta, é quem está organizando tudo isso, né? Então a gente vai falar um pouco mais disso amanhã, que é a simbologia de Ishvara, né? O que é esse absoluto, mas é para entender que nós somos essa coisa que nunca muda, né? A gente só está aqui tendo essa experiência e depois vai morrer e vai ter uma outra experiência, vai morrer e vai ter uma outra experiência, né? O corpo morre, mas a gente não. Então essa foi a aula de ontem, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as práticas, né? Então, como o yoga, né, tá dentro dos Vedas, ele é uma coisa prática, né? Por mais que tenha toda uma filosofia envolvida, o yoga é prático, né? Se você for na hora que você pensa em yoga, normalmente vem na sua mente as posturas, vem meditações, vem respirações, visualizações, ou seja, né, tudo é prático e tudo tem um objetivo, e é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Então ontem, né, quando a gente estava falando sobre compreender esse algo que é muito sutil, né, a nossa mente, ela não é o sutil o suficiente para compreender esse absoluto, né? Esse absoluto, ele é mais sutil do que o mais sutil que a sua mente pode pensar. Então a gente não consegue, de fato, olhar diretamente para isso. A gente consegue entender, né? Então, foi o que a gente falou ontem, Vedanta vai mostrar para você formas de compreender esse sujeito, né? Esse observador, esse, né? É mais o sujeito, né? Esse sujeito que tá ali, é o pininho lá do jogo da vida, né? Então, para isso, eu preciso que a minha mente tenha uma certa pureza, né? Porque se você estiver muito agitado, com a vida cheia de problemas, com um monte de sofrimento, esse conhecimento mais sutil, onde requer que você tenha uma contemplação, onde requer que você, né, olhe com os olhos mais apurados, a sua mente precisa também, né, tá em harmonia com esse conhecimento. Então, se você for pensar, né, uma pessoa, ela tá num surto histérico, sei lá, ela tá gritando, aconteceu uma coisa, ela tá toda nervosa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não adianta você falar nada para acalmar essa pessoa, né? Quem já tentou sabe, se você virar para a pessoa e falar assim, calma, calma, né, não precisa ficar estressado, não dá. A mente dela tá num nível de estresse tão grande que a sua informação suave não chega, né? Então, se a pessoa tá tendo um surto, você tem que ir lá e dar um chacoalhão, né? A história do dar um tapa para a pessoa sair do surto, você precisa entrar na mesma frequência dela para depois trazer, né? Então eu preciso buscar a pessoa onde ela tá para trazer para essa coisa mais sutil. Então, esse deixar a mente cada vez mais sutil, cada vez mais clara, cada vez mais pura, é o trabalho do yoga, né, dentro desse processo todo. Então, vamos falar primeiro das posturas, né, que talvez seja a coisa que a gente acaba mais fazendo, é a porta de entrada para 99% das pessoas aqui do Vedanta, que a gente busca por N razões, né? Então, se você for conversar com uma pessoa que faz yoga, você fala, por que você veio pro yoga? Vai falar, eu vim porque eu tava com dificuldade para dormir, e aí eu vi que o yoga calma, aí meu médico me indicou e eu vim, né? A outra vai falar, eu vim porque eu tinha muita dor nas costas, e aí o médico me indicou yoga. O médico nunca sabe o que é yoga, né? Mas indica, né? Todo mundo. Eu vim porque meu pai tá vindo também. Eu vim porque não sei o quê. Eu vim porque eu quero meditar. Eu vim porque isso. Infinitas possibilidades da pessoa chegar lá no yoga, né? Então, cada um vai ter a sua entrada e vai suprir tudo isso, né? A pessoa que não dormia vai ter benefícios para dormir. A pessoa que tinha dor nas costas vai ter benefício, as costas dela com certeza, né, vão melhorar. Aquela pessoa que estava ansiosa vai ter seus benefícios. Então, essa primeira porta de entrada e esses primeiros benefícios, eles vêm, né? Principalmente o que for físico. Muitas pessoas têm problemas para dormir, ansiedades, etc., porque não botam o corpo em movimento. Então, quando você vai lá numa prática de yoga, que além do corpo, né, você também movimenta as energias, essa pessoa se liberta de muitas coisas e se sente muito bem. Então imagina que a pessoa está lá toda estressada de um dia do trabalho, ela entra na aula de yoga, quando ela sai tranquila. Isso é incrível, né? E é excelente para a pessoa, com certeza,
ela vai ter uma noite de sono melhor, ela vai chegar em casa melhor, ela vai conversar com as pessoas melhor. Então o yoga, ele tem esse processo, né? Ele tem esse porquê também de fazer, em muitos níveis. Então, vamos imaginar todas essas pessoas que eu falei chegando no yoga. Cada um vai chegar com uma mente, né? A maioria não vai por conta da espiritualidade. Algumas até vão, mas a maioria vão por essas razões que eu falei aí, né? E aí ela tem esses benefícios. De cara, isso já vai melhorar, né? Uma pessoa que não dorme, quando ela passa a dormir, a qualidade de vida dela muda. E a qualidade de vida dela mudando, a mente dela também muda, né? Pensa uma pessoa que não dorme, como é essa mente? Né? Pensa uma pessoa que tem dor o dia inteiro, como que é essa mente? Pensa numa pessoa que é ansiosa, como é essa mente? Né? Então, mesmo esse primeiro objetivo que a pessoa tem, assim que ele é cumprido, assim que o processo começa a acontecer, já existe uma tranquilidade na mente dela só pelo fato de tirar aquilo que está incomodando demais. Então, a prática de yoga, ela vai ter essa função, né, de levar a pessoa a um estado mais tranquilo. Então, tanto que às vezes perguntam assim, né, qual que é a melhor yoga? Né? Aí assim, se você sai da aula de yoga melhor do que você entrou, é uma boa yoga, né? Agora, se você terminou a prática mais irritado, mais estressado, mais cansado do que você entrou, talvez não seja o yoga, entre aspas, aí, né, correto para você. Então, existem muitas formas de fazer práticas de yoga, né? Para quem é praticante de yoga, né, quem faz aulas de yoga, quem conhece, as posturas são as mesmas, né? Você tem lá um número X de postura que é pertencente a todas as linhas de yoga, porém a forma de se fazer essas posturas vão variar, né? Que a gente fala das linhas de yoga. Então você vai ter aulas de yoga que são mais calmas, né? Que a pessoa vai entrar, ela vai ficar um tempinho em cada postura, respirando, sem fazer muita força, sem forçar os alongamentos, as articulações, nada. É uma aula mais tranquila. Você vai ter uma outra aula que é extremamente rápida, né? O Power Yoga, né? Que é o Ashtanga, o Vinyasa, onde é uma aula fluida. Então a pessoa ela não para, ela faz uma postura, ela fica só o tempinho da respiração e já vai. Então ela tem todo esse movimento durante a aula. Então, para quem esperava, né, uma aula de yoga tranquila, vai lá para um Vinyasa. Principalmente no começo, não é uma aula tranquila, né? Porque exige bastante do corpo. Aí você pode ter, né, a Iyengar Yoga, que é um yoga que, assim, existe a permanência, até uma permanência relativamente longa, porém com um foco no ajuste da postura. Então você vai ficar lá na postura, só que você tem que prestar atenção em como está o seu braço, né? Gira o ombro para trás, vira o bíceps para dentro, gira o polegar para fora, olha para o ponto entre as sobrancelhas, puxa as coxas para dentro, né? Então vai ter várias ações que vão fazer a sua mente, né, ter que prestar atenção no corpo. Se alguém fala para você, ó, estica o dedinho do pé, puxa o joelho para cima, contrai o abdômen, fecha as costelas, abre o peito, gira os ombros para trás, queixo paralelo ao chão e olha para frente. Em que mais você vai pensar? Né? Não tem como. Então, a Iyengar Yoga vai ter essa dinâmica, né, de ter uma certa força, mas de ter também a permanência. E assim, infinitas, né? Hoje em dia lá tem o Hot Yoga, né? Que normalmente é uma aula mais fluida de Vinyasa, dentro de uma sala aquecida. Então você tem uma liberação maior de endorfina, você tem o próprio suor no corpo, né? Que tem alguns benefícios. E aí você tem, né, Fly Yoga, Air Yoga, né? Que é o yoga lá daqueles tecidos, onde você tem um tecido que acaba por ajudar a sua mente a ficar mais conectada também, porque você tem um acessório ali que se você bobear, você cai. Então, né, o nível de atenção aumenta. Enfim, né, infinitos yogas. Alguns vão falar que o yoga, isso não é yoga, isso é, mas vamos tirar esses julgamentos de lado. Vamos pensar que a pessoa está indo lá fazer yoga, seja ele qual for, tá? Então, em todos, né, cada um no seu nicho aí, né, cada um com a sua... sei lá, com o seu diferencial, né, com a sua personalidade, ele vai atuar de formas diferentes na nossa mente, né? Então imagina você entrar numa aula super tranquila, onde você praticamente faz aula de olho fechado, porque você senta, faz lá 10 respirações, aí você levanta o braço, faz 10 respirações, aí você puxa o seu pescoço, né? É uma aula que requer que a sua mente, inclusive, já esteja tranquila, porque se você entrar com uma mente muito agitada numa aula muito tranquila, né, e você tem muito
fogo no corpo ali para queimar, talvez essa aula não seja boa para você. Ao invés de você acalmar, você vai ficar irritado, né? E vice-versa, né? Uma pessoa que tem muito vigor, que tem muito, né, essa vontade, tem corpos que são feitos para fazer força, né? Então ela vai numa aula que é mais fluida, ela se entrega nessa aula, ela gosta, ela sua, ela consegue fazer as posturas, ela consegue alongar, ela consegue fortalecer. Para ela é ótimo. Aí no final o corpo dela cansou, ela fecha o olho e pum, consegue relaxar, né? Então a mesma mente vai ter uma conexão diferente com cada tipo de yoga, né? E não só um tipo de mente. No começo, a gente tende a fazer uma yoga que combine com a gente, né? Então, uma pessoa mais agitada faz uma aula mais agitada, uma pessoa mais tranquila faz uma aula mais tranquila, uma pessoa que gosta mais de sei lá o que faz a Iyengar Yoga, né? A mente, ela gosta daquilo que alimenta a mente, né? A mente não gosta de algo que é contra ela. Então, no começo, a gente tende a ir, né, junto. A gente acha algo que faz sentido pra gente, que é fácil e vai. E funciona muito bem para a maioria das pessoas, né? Eu sou agitada, eu faço uma aula agitada, eu canso e consigo relaxar. Eu sou muito calmo, muito tranquilo, eu tenho dificuldade com o meu corpo. Se eu for numa aula muito agitada, talvez eu me machuque, eu não vou conseguir acompanhar, eu vou ficar frustrado e essa não é a aula certa para mim. Mas depois de um tempo, né, quando você compreende que todos os yogas são iguais, né, eles só têm uma maneira de conduzir, o seu corpo já está um pouco mais forte, mais flexível, então você consegue tanto acompanhar uma aula mais intensa, como aproveitar uma aula mais tranquila, uma aula mais fluida, uma aula mais parada, não importa. A sua mente, ela já está mais livre, né? Antes ela estava assim, ela queria um yoga assim. Agora ela está de boa. Se for um yoga assim, ela se adapta nesse yoga. Se for um yoga mais tranquilo, ela se adapta nesse yoga. Então, a prática de yoga, ela tem também como objetivo acalmar a minha mente, né? Então, beleza, vai mexer com o meu corpo? Vai mexer com a minha flexibilidade, com a minha força? Vai, mas o ponto que a gente quer é ter uma mente, né, capaz de ser tão sensível e conseguir compreender Vedanta, compreender toda essa filosofia, né, todo esse entendimento, esse conhecimento que baseia ela. Então as práticas, elas vão ter isso. E durante as próprias práticas, né, a gente também consegue ter vários tipos de trabalhos mentais, emocionais. Então uma pessoa que é muito competitiva, né, ela vai entrar na aula, então no começo ela vai querer ficar competindo com todo mundo, até que chega uma hora que ela percebe que ela só está perdendo ao competir numa aula de yoga, né? E aí ela para de competir. E aí essa mente competitiva que ela tinha na aula de yoga, mas ela com certeza também tem essa mesma mente do lado de fora, ela perceber dentro do yoga que a mente competitiva não vai levar ela a lugar nenhum aonde ela não precisa competir, ela transfere isso também para a vida dela, né? Então o excesso de competitividade ela é transferido da sala de yoga para o dia a dia dessa pessoa. Uma pessoa que é muito medrosa, que tem muito medo, então você vai lá e propõe para a pessoa ficar de ponta cabeça. Ela morre de medo, porque uma pessoa que tem medo, normalmente tem medo de muitas coisas, né? Ela não sabe lidar com medo, qualquer situação ela fica com medo e ela foge e tal. Aí se você tá lá num ambiente super controlado, né? Você é um professor experiente, tem outras pessoas ali que de repente pode ajudar, a pessoa confia em você e você fala, vamos ficar de ponta cabeça hoje? Ó, vai ter isso aqui que você não vai cair, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo. E aí a pessoa tem a possibilidade de vivenciar o medo num ambiente controlado. Tipo, não tem problema você ter medo aqui, eu vou te segurar de cabeça para baixo e assim que você falar quero descer, eu vou te descer, né? Então a pessoa tem a possibilidade de ir trabalhando o medo dela também. E aí conforme ela vai ganhando a habilidade de lidar com o medo dentro da sala de yoga, ela aprende a lidar com esse medo também do lado de fora. Vamos pensar mais algum exemplo aqui. Uma pessoa que é muito ansiosa, né? Se ela for ansiosa, ela vai ficar o tempo todo esperando o professor falar, né? Uma vez eu dei aula para uma menina que eu falava assim, ó, vira, faz o braço, não sei o que, entra na tal postura. Ela entrava e ela saía e falava, qual que é a próxima? Tipo, ela nem respirava, né? Ela já saía. Uma ansiedade muito grande. E aí, conforme ela vai sendo obrigada, né? Porque ela percebe que se ela fizer rápido demais, ela vai ter que ficar esperando os outros fazerem, ao invés de aproveitar a prática. Com o tempo,
ela vai começar a falar, por que eu preciso fazer tão rápido? Sendo que se eu fizer rápido, eu fico esperando. Vou fazer mais devagar, vou aproveitar. E aí a mente dela vai se limpando também, né? E aí ela consegue ir superando um pouco essa ansiedade fora, né? Todo o trabalho energético, mas essa coisa mental mesmo, e isso também vai sendo transferido para outras coisas. Uma pessoa que, sei lá, tem muita limitação do corpo também, né? Então ela vai numa aula que tem uma coisa gradativa de melhorando o corpo, de melhorando a flexibilidade, né? Pega uma pessoa de repente mais velha, né? Que já tem um pouco de dificuldade de caminhar, de equilíbrio, etc. Você vai direcionando a prática para essa pessoa, né? O próprio benefício físico para ela faz uma diferença muito grande na vida dela. Ela ser mais forte dentro da aula de yoga vai fazer ela ser mais forte na casa dela, fazendo as coisas dela. Então, o yoga vai funcionar para todo mundo. E o que é mais incrível é que, assim, a mesma aula vai funcionar para quase todas essas pessoas, né? Você não precisa fazer uma aula específica para cada um, porque cada momento da aula, de repente, vai tocar uma ou outra pessoa. E nós, enquanto professores, né, dependendo ali do tamanho da sua turma, conforme você vai conhecendo os seus alunos, você consegue ir direcionando também, né? Você vê que tem uma pessoa que está mais hoje ansiosa, você fala, bom, o restante da sala tá bem. E essa pessoa tá com essa ansiedade, vou fazer uma aula para ela. Ela não vai nem saber, nem os outros alunos. Todo mundo vai aproveitar a prática, mas aquela pessoa vai aproveitar muito mais, né? Uma pessoa tá com muita dor, tá cansada, vou dar uma aula mais restaurativa. Todo mundo vai aproveitar e essa pessoa vai aproveitar ainda mais, né? No meio da aula eu vi que algumas pessoas estão indo para esse caminho, eu levo para outro, enfim, né? Vai tendo uma certa sensibilidade, que é o que vai fazer, de repente, ali um bom professor, né? Fazer como a sua turma se envolver e todo mundo ser beneficiado disso, né? Então, a prática de yoga, ela vai ter, né, infinitos insights e mudanças comportamentais na vida da pessoa que, às vezes, ela mesma não sabe. Tanto que é muito comum a pessoa, assim, né? Eu tenho uma aluna, não sei se ela tá por aí, que ela sempre brinca, ela fala assim, eu vou parar de fazer yoga porque o yoga me mudou. Antes aconteceu uma coisa comigo ontem, que se tivesse acontecido 1 ano atrás eu tinha matado a pessoa e ontem eu nem liguei, como assim? Essa pessoa não sou eu, né? Brincando. Porque assim, aparentemente nada aconteceu, mas ela mudou a forma de reagir a algumas situações, né? O que antes ela iria ficar super estressada, ela conseguiu, né, dar aquele passo para trás e observar. Então é muito mais comum as pessoas ao seu redor perceberem a mudança até do que você, né? A pessoa já vai falar com você esperando a bronca e de repente a bronca não vem. Aí a pessoa, nossa, como você mudou, né? E você mesmo, na verdade, não percebeu porque é uma coisa natural. Você só está limpando a sua mente, você não está mudando a sua mente, né? Isso que é lindo no yoga, é a transformação de todos, exatamente. Então, né, as práticas de yoga, todas elas têm a sua validade, sim, tá? Então, se para você precisa ser uma yoga do macaco louco, faça yoga do macaco louco. Depois de um tempo, qualquer yoga é yoga, né? Você pode passear por todas as linhas de yoga porque você já conhece o seu corpo e, inclusive, você já conhece o que você precisa naquele dia, né? Que essa é a coisa da prática pessoal, ou a pessoa que tem uma possibilidade de fazer aulas de diferentes modalidades, né? Vamos dizer assim, de diferentes linhas. Ah, hoje eu tô mais cansado, então eu não vou me enfiar lá no hot yoga, onde a aula pelo calor já é um pouco mais puxada, porque talvez não vou conseguir fazer, vou ficar frustrado, vai me cansar, etc. Eu vou fazer uma aula mais restaurativa, uma aula mais tranquila, ou uma aula de Iyengar que eu estou precisando desligar da minha mente, enfim. Conforme a gente vai aprendendo e reconhecendo essas coisas, você vai sabendo aquilo que o seu corpo pede. Tipo, hoje é dia de não fazer prática, hoje é dia de fazer muita prática, né? Então, essa clareza da mente junto com as práticas, né, vão guiando a gente. Então, quanto à parte de aulas de yoga, né, de prática de yoga, vai ter todos esses caminhos. E percebam que é uma infinidade, né, de coisas, situações e possibilidades, etc. Uma outra coisa, né, que a gente ouve falar e algumas pessoas praticam, que é a meditação. E a meditação, né, hoje em dia é uma palavra muito comum. Então você também, assim como linhas de yoga, você vai ter infinitos, né, tipos de meditação, né? Vamos tirando mais uma vez rótulos de que a meditação certa é aquela, mas vamos pensar
no que você imaginar como meditação. Então, algumas pessoas vão sentar e respirar. E para elas isso é meditação, elas vão tirar aquele minutinho lá para relaxar. Perfeito. Outras pessoas vão ter visualizações e vão mentalizar chakras e vão sentir a energia do corpo se realinhando. Perfeito. Outras pessoas gostam de repente, no meio da meditação, pegar um problema que esteja passando, alguma situação desconfortável, ficar meditando naquilo. Perfeito. Outras pessoas vão pegar, né, situações que estão desconfortáveis, né? Meu professor sempre às vezes brincava com assim, você precisa fazer as pazes com a sua mãe, mas a conversa com a sua mãe vai ser muito difícil, né? Então você precisa ensaiar, você precisa ganhar força. Entre em meditação, respira, né? Senta na sua imaginação a sua mãe na sua frente e fala tudo que você tem que falar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, né? Vai treinando, vai ganhando essa força. Perfeito, né? É uma ótima meditação também, enfim. Né? Meditações profundas, onde a pessoa apaga mesmo e consegue ter todo um trabalho, né, mais profundo de mudança, né, de novos hábitos, etc. Infinitas possibilidades, assim como na prática de yoga. Então, para algumas pessoas, é só sentar e respirar e já vai ter um benefício incrível para ela. Né? Então pense uma pessoa que trabalha com alguma coisa assim muito mental, das 7 da manhã às 7 da noite ela está com a mente super agitada, ela não para em nenhum momento. Se ela conseguir, durante o dia ali, parar por 1 minuto e respirar 2, 3 vezes no dia, com certeza a mente dela vai, né, como se desse um reset. Ela está num agito, aí você para, a mente acalma, aí você começa de novo, né? Então você nunca vai para muito longe do equilíbrio. Você sempre, a hora que está indo embora, você volta. A hora que está indo embora, você volta, né? Então, como eu falei, algumas pessoas que têm questões ali com a família, questões com ela mesmo, coisas que ela precisa trabalhar, né? Ela pode usar a meditação como uma visualização. Algumas pessoas podem, né? Tem gente que tem muita facilidade para visualizar. Então, a pessoa imagina que ela caminha num lugar e ela consegue relaxar, etc. Então, né, sem julgamentos, mais uma vez, qualquer coisa que a pessoa chame de meditação e que ajude ela a acalmar a mente, perfeito. O que é bem diferente dela achar que ela está em estados profundos de meditação, e na minha meditação apareceu Krishna, e na minha meditação eu vi uma luz, né? Essas coisas são coisas da nossa mente. E se você viu luz ou não viu luz, não muda nada, né? Se você viu, meu professor uma vez brincou assim, Krishna aparece para mim em todas as meditações, é ele mesmo, não sei o que lá. Aí falava assim, de olho aberto ele aparece também? Não, por que não, né? Se ele está aparecendo para você, ele tinha que aparecer de olho aberto também, né? Então não se preocupe, é só coisa da sua cabeça. Então, né, a gente não pode cair nas fantasias, porque aí ao invés de limpar a nossa mente, intoxica mais, né? Aquele que acha que está tendo uma super evolução é aquele que com certeza tem menos, né? Assim, ainda tem muitas coisas a serem trabalhadas. Que nem o Ailton colocou lá no YouTube assim, né? Uma técnica que o Nuno Cobra era o treinador do Ayrton Senna, né? Ensinou para ele, era dar uma volta no circuito onde ele ia correr no final de semana e depois meditar em cada ponto, né? Então, infinitas possibilidades, né? Então eu visualizo aquilo, eu vou ganhando uma habilidade, um conhecimento maior. Né? Até algumas pessoas colocaram assim, percebo que hoje as pessoas separam a meditação do yoga, né? Mas faz parte. Saber ler o que é benefício para você no dia, né? Então tem outras práticas, né? Então as respirações, né? Para algumas pessoas está ali associado até um pouco à meditação, de repente, né? Faz um trabalho só de respiração, mas a respiração ela tem uma ligação direta com a nossa mente, né? Isso a gente não tem como negar e todo mundo já experimentou isso com certeza. Se você estiver ansioso, você tem uma respiração, né? Se você estiver com medo, você tem uma respiração. Se você estiver relaxado, você tem uma respiração. Se você estiver dormindo, você tem outra, né? Se você tiver isso, se você tiver aquilo, então o jeito que tiver a nossa mente, a respiração acaba respondendo, né? E sendo compatível ali. Então, se a sua mente é capaz de influenciar na sua respiração, o caminho inverso também é verdadeiro. A sua respiração é capaz de influenciar na sua mente. Então, se você fizer uma respiração mais suave, mais tranquila, você vai ter uma mente mais tranquila, né? Que nem eu falei, a pessoa que trabalha aí, se ela parar para respirar 5, 6 vezes por dia, por 1 minuto, a mente dela volta para um estado mais tranquilo, né? Tipo a gente quando vai fazer alguma coisa que você
né? É um instinto natural. E aí os pranayamas, né, as respirações, existem várias técnicas, umas que é super avançada, né, que requer que a pessoa tenha um domínio, porque pranayama mesmo, né, assim, é mais prana do que oxigênio, tem toda uma ciência envolvida. Mas pensando em respirações mesmo, soltar o ar um pouco mais devagar do que você inspira, né? Então, se você soltar o ar mais devagarinho, você vai ter um relaxamento maior. Se você segurar um pouquinho, vai ter um benefício. Se você segurar mais, etc. Né? Então, a respiração também é uma ótima ferramenta na busca por ter uma mente preparada para o ensino de Vedanta, né? Aí que nem aqui, ó, espaço de Vatman. Yoga é vida, então respirar, respeitar e um dia de cada vez com as posturas, pranayamas e não se cobrar devagar e sempre. O yoga não tem competitividade, o yoga não tem pressa. Tem até uma piadinha assim, né? Existe uma postura chamada cachorro olhando para baixo, né? Que vocês já viram. Você fica com as mãos e os pés no chão, estica tipo um cachorro espreguiçando. E aí a piada é assim, né? Quem é mais feliz fazendo o cachorro olhando para baixo? Você ou um cachorro? E aí fala, o cachorro, né? Porque você, na hora que entra na postura do cachorro olhando para baixo, fica olhando para os lados para ver se a sua tá melhor que as outras, né? Enquanto o cachorro tá simplesmente esticando as costas dele, né? Então, uma piadinha para ilustrar do tipo, a gente entra nas posturas, mas a nossa mente entra junto. Então, se a mente estiver ansiosa, a postura vai estar ansiosa. Se a mente estiver competitiva, a mente vai estar, a postura também vai estar. Se você estiver cansado mentalmente, a sua postura também vai estar. Então, percebam, né, que não existe separação, né, da postura de yoga, da respiração, da meditação. Aí você tem outras técnicas, né, como o Japamala, né, que é um colar, né? Hoje eu tô sem o meu aqui, mas é um colarzinho que tem 108 contas, onde você vai fazendo um mantra, por exemplo, 108 vezes. Então você fica lá, Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Então ele tem uma coisa meditativa pela própria repetição, ele vai colocar a sua mente num outro estado por conta da repetição e ao mesmo tempo ele vai trabalhar ali um lado devocional se você souber o que aquele mantra está falando, o que é Shiva, etc. Quem quiser saber, algumas semanas atrás eu fiz uma live sobre Japamala e Om Namah Shivaya, assiste lá que aí eu explico tanto o Japa como o Om Namah Shivaya, né? E então também é uma técnica você fazer, sei lá, infinitas possibilidades, né? Tanto que às vezes a pessoa, no final do ano passado, se eu não me engano, meu professor deu um curso de meditação e algumas pessoas falavam, professor, eu tenho dificuldade, meu corpo fica muito inquieto, eu fico com sono, etc. E ele falava, faz uma prática antes de sentar para meditar, às vezes o seu corpo precisa queimar um pouquinho. Não adiantou. Ele falou, então não precisa fazer yoga, sai para correr, gasta tudo que você tem para gastar, volta para a meditação e medita, né? Toma um banho e medita, né? Então, não importa a ferramenta, você sabe onde você quer chegar, você vai conseguindo saber qual é a ferramenta, né, correta daquele momento, o que você está precisando. Tem dia que é dia para não fazer nada, tem dia que você está apto, né, a fazer aí tudo. Só por... Peraí que eu... Estava sem carregar ali. Então, conforme você vai tornando a sua mente mais clara, você mesmo vai percebendo o que você precisa, né? Então, fazer prática em casa se torna possível. Porque até então eu precisava de um professor, eu precisava experimentar as posturas e entender como minha mente funciona em cada uma das posturas, o que cada postura, né, faz na minha mente, faz no meu corpo, e depois eu consigo ir, né, ajustando. Por isso que às vezes as pessoas querem, eu queria fazer formação de yoga, né, ser professor, mas se você nunca praticou, como você vai ser um professor, né? Você precisa ter experimentado, né, passado por algumas mudanças, né, experimentado várias coisas, para quando você for um professor, você saber, né, orientações e dicas, né, para cada pessoa ou na própria turma. Então, a prática, né, ela está muito associada a esse estilo de vida, né, e não só prática física, como vocês perceberam, né, qualquer outro tipo. Às vezes, assim, você não precisa nem fazer nada que esteja nos Vedas, né, você cuida de uma pessoa, você faz trabalho voluntário, né, isso faz a sua mente ficar mais livre, você... sei lá, você tem uma mãe, né, que você precisa cuidar, é um trabalho espiritual como qualquer outro, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu tô sem tempo para fazer disciplinas, etc, etc, etc. Por quê?
Ah, não, é porque eu tô com a minha mãe doente, aí ela veio morar comigo, e aí tem meu trabalho, aí ainda tenho que cuidar dos meus filhos, não sei o que. Ele fala, tipo, bem, você já tá fazendo muita coisa, né? Faz assim, em cada ação que você fizer, você pensa que você está fazendo yoga. Então, a hora que você vai cuidar da sua mãe, yoga. A hora que você vai fazer sua comida, yoga. A hora que você vai fazer, yoga, né? Yoga no sentido de atitude, né? Com que atitude você está fazendo aquilo? Você está fazendo aquilo porque você é obrigado a fazer ou porque você quer fazer? Né? Muda a forma de pensar, muda a forma, que aí com certeza todas as ações do seu dia passam a ser compatível, né, com essa busca que você está fazendo. Eu vi que tem algumas perguntas, eu vou finalizar a aula de hoje, tá? Então, né, a mensagem que eu queria trazer hoje era sobre as nossas práticas, né? Então, tudo aquilo que eu falei ontem, que talvez tenha sido meio confuso ali, um nó na cabeça, principalmente para quem ouviu a primeira vez, mas agora, assim, trazer para o lado prático, né? Para eu conseguir compreender aquilo que eu falei ontem, né, conseguir entender essa coisa bem sutil que existe dentro de mim, a minha mente tem que estar também. E eu preciso preparar a minha mente. Ninguém nasce com a mente preparada, ninguém, algumas pessoas já, né? Mas assim, eu preciso preparar a minha mente. Como? Todas essas práticas que o yoga me traz, né, são como uma forma de preparação, certo? Então, vou finalizar, mas aí eu vou ficar mais um pouquinho, tá bom? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harehe Om Shri Gurubhyo Namaha. Harehe Om.